Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo com a APTA no seminário sobre lubrificação. No seminário passado, nós revimos algumas coisas sobre o fluido, como tipos de fluido, a evolução dos fluidos, alguma coisa sobre manutenção. E agora nós vamos falar um pouco o que degrada o fluido e como, quais são as características deles em relação à temperatura. Então, a gente já deve ter comentado na vez passada, uma das causas fundamentais para a degradação do fluido é a água, que é um inimigo mortal para o fluido, e alta temperatura. Então, nós temos que prestar muita atenção no sistema de arrefecimento do veículo, que é o mesmo sistema que faz o esfriamento do fluido. Tá? Então, quais são as causas, por exemplo, que o fluido atinge altas temperaturas? Tráfego intenso na cidade é uma causa, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, por causa de congestionamento. Circuito de corrida, isso nem se fala, né? Quem gosta de track day, então toma cuidado com logo depois fazer a troca do fluido. Então, em congestionamentos, por exemplo, prolongados, altas temperaturas, o ATF pode chegar a 120 graus centígrados, causando a oxidação do ATF, formação de borra, goma, e essas borras e gomas, verniz principalmente, elas vão se impregnando, principalmente nos discos de atrito, nas cintas. E isso vai causar patinação. O ATF é alimentado desde a saída da bomba até o conversor de torque, que é utilizado como importante meio de transmissão de potência, desde que o trabalho do conversor gera muito calor. Por atrito, a temperatura do ATF aumenta inevitavelmente. No conversor de torque é onde o fluido atinge a maior temperatura. Tanto é que ele sai do conversor de torque e já vai lá para o trocador de calor. Ele vai direto para o radiador quando o trocador de calor é incorporado ao radiador do veículo. Ou nos trocadores de calor, aqueles acoplados à caixa, aqueles de alumínio, que ficam presos nas caixas. Conforme percebemos, a limpeza da linha de arrefecimento do radiador é um item muito importante. A gente tem que estar atento a essa circulação do fluido até os radiadores. Um teste simultâneo entre Japão e Estados Unidos indicou certos comportamentos do ATF. Como, por exemplo, a 80 graus centígrados de temperatura média, o ATF é utilizável até 84 mil quilômetros. Com uma queda com um aumento, aliás, de 20 graus centígrados de temperatura média, ele já perde 4 mil quilômetros da sua utilização. Agora, se o ATF for utilizado em temperaturas médias de 115 graus centígrados, ele acumula muito verniz, deverá ser trocado somente com 40 mil quilômetros. Você vê que com 15 graus a mais, de 100 a 115, diminuiu em 50% a vida útil do ATF. Em temperaturas, então, acima de 135 graus, veja para onde vai a vida útil desse ATF. Ele vai durar somente, ele vai ter uma qualidade de lubrificar, de suas propriedades, somente 6.400 quilômetros. Então vocês vejam que a importância
de manter o sistema de arrefecimento do veículo, que é o mesmo que faz o esfriamento, o arrefecimento do fluido da transmissão. Então, muita atenção nesses casos, principalmente quando vocês fizeram uma troca do fluido e na reforma da caixa. Tem que informar ao dono do veículo que o sistema de arrefecimento também tem que ser consertado, tem que ser deixado de funcionar perfeitamente. Durabilidade e vida útil do ATF. Conforme mencionamos antes, o ATF desempenha um papel chave na transmissão automática. Não é exagero afirmar que a maior prioridade a ser dada à manutenção do câmbio automático é a preocupação com o ATF. Se você fizer uma manutenção correta do ATF, com certeza a vida da transmissão vai ser muito prolongada. Então nós temos que ter na cabeça que o ATF é a principal peça, né? Porque o fluido é uma peça da transmissão que tem que ser trocada e trocada enquanto está boa, enquanto ela está cumprindo as funções dela. Mudança de coloração. Na avaliação das condições do ATF, a coloração deve ser verificada. Hoje existem muitos tipos de ATF para atender vários tipos de transmissão e com cores diferentes. As cores são colocadas não para que um fica bonitinho azul, outro fica bonitinho verde, outro vermelho. É uma forma de identificar o fluido. Então, muito cuidado quando vocês forem trocar um ATF. Procure colocar o original do carro e que tenha a mesma cor. Porque se o cliente vê que está tirando um fluido amarelo e colocando um vermelho, ele já pode ficar meio preocupado. Pô, mas o fluido que está saindo da minha caixa é amarelo e vocês estão colocando vermelho, por quê? Já vai começar o questionamento. Então procura colocar o óleo original e aquele que é homologado. Muitas vezes o Attende não tem a mesma coloração do original. Como verificar a coloração do ATF? Para a verificação da cor do ATF, remova o tampão de dreno e extraia uma amostra de ATF num reservatório transparente. Então, observe cuidadosamente. Se houver qualquer início de problema da transmissão, você achará pó metálico, você achará até partículas de metal, um pouquinho mais espessa, desgaste aquelas limalhas, igual aquela que fica presa nos ímãs, e até material dos discos revestidos, né, que são os materiais de atrito, os discos e as cintas. Então nós temos que fazer uma análise muito boa do ATF. Cor e estado. Quando o ATF está normal, ele possui uma cor vermelha, amarela, verde, azul, dependendo da cor que usa especificada para aquela transmissão. Utilize a cor do óleo novo como referência. Coloração marrom. Se o ATF demonstra uma coloração marrom, significa que ele foi utilizado em condições severas. Onde a gente encontra condições severas? Nos trânsitos pesados, subidas de serra, reboques, aquele congestionamento, anda, para. Isso aí é uma das condições para elevar muito a temperatura do ATF. Nesse estado, ele possui um cheiro de queimado e baixa viscosidade, mostrando similaridade com o thinner. Se o ATF for utilizado por longo tempo, sem substituição, sua cor poderá mudar para marrom carregado também. Em tais casos, substitua o ATF por um novo imediatamente, fazendo todas aquelas análises. Por exemplo, aqui nós temos um fluido novo. Isso aqui é uma forma de fazer a análise de um fluido. Você
você pega uma amostra do fluido novo e derrama ele sobre uma vasilha. Esse filete de fluido, ele tem que estar translúcido. Isso aqui é um novo, então você vê que passa a luz por ele, certo? Aqui já nós temos um fluido já usado, com algumas quilometragens, que trabalhou em condições normais. Você vê que ele já está escuro, não está tão translúcido como aquele novo que nós vimos, mas nesse filete que nós estamos vendo aqui, ó, ele passa luz. Então é isso que a gente tem que prestar bem atenção. Esse diagnóstico nós temos que fazer numa simples troca de óleo, depois de andar com o carro, depois de verificar todas as marchas acima, marchas abaixo, manualmente, automaticamente, todas as condições, saída mais forte, saída tranquila, fazer o teste de rodagem, isso tem que ser feito, e de preferência com o cliente. Se houver patinação, muito tranco, muitas vezes uma troca de fluido não vai resolver o problema. Aqui nós temos uma condição do fluido misturado com água. Essa mistura com a água, ela pode acontecer, por exemplo, num trocador de calor. E normalmente essa mistura, esse problema com o trocador de calor, ele corrói as paredes do trocador de calor do lado da água para o fluido. Porque se não se faz um bom tratamento do líquido de arrefecimento, não tem um líquido aditivado, esse líquido passa a ser corrosivo e ele começa a comer as paredes do metal lá do trocador de calor e acaba misturando a água no óleo. Como eu já tinha falado, a água é um tremendo inimigo do fluido. Nessas condições, a gente recomenda não fazer a troca. Mas daí o cliente fala, vamos fazer 2, 3 trocas. Pode não resolver. Pode ser que ele tenha sorte, mas pode ser que não resolva. Dali uns dias começa a soltar os revestimentos lá dos discos revestidos, porque eles são vulcanizados na alma de metal. Aí a vida útil dessa transmissão já está comprometida. A transparência diminuída, coloração preta. Se a cor original, vermelha ou amarela, se tornar preta, a transparência diminuiu ou ficou totalmente opaca, ele pode estar contaminado com pó de disco, de embreagens ou até de cintas, né, queimados da transmissão. Ou poderá ter sido contaminado com pó metálico, proveniente das buchas ou engrenagens. Se o veículo for conduzido continuamente nessas condições, poderá ocorrer ruídos anormais e patinação das embreagens e cintas. Nesse caso, a transmissão automática deverá ser reformada imediatamente. Caso contrário, os componentes internos da transmissão sofrerão danos consideráveis e se a pessoa insistir em andar nessas condições, com certeza o custo da reforma pode ficar muito maior, certo? Aqui está um fluido totalmente escuro. Isso aqui e esse fluido aqui, ele estava com um cheiro muito forte de queimado. Então, os discos de atrito, os materiais de atrito lá dentro, disco e cinta, estavam queimados. Nesse caso, não tem nem o que discutir. Se o cliente insistir, não, vamos fazer uma troca, não faça, porque pode acontecer do veículo não sair nem do elevador. A hora que entra os fluidos limpos lá, vai começar a fazer limpeza, vai começar a perder pressão e acaba não tendo pressão para o carro nem sair do elevador. Então, nessas condições, pessoal, não arrisquem fazer troca nenhuma do fluido. Aqui é reforma da caixa mesmo. Bom,
Nós temos algumas perguntas aqui, vamos dar uma paradinha. Ficaram 3 perguntas da vez passada, do mês passado, e vamos respondê-las agora. Uma primeira pergunta que ficou do mês passado foi: qual a diferença entre o Mercon 5 e o Mercon LV? O Mercon LV, ele é um óleo já mais aprimorado, já é do grupo 3, é um óleo melhor aditivado, que ele suporta maiores temperaturas, que é um dos pontos fortes dele, é suportar temperaturas maiores, e o craqueamento dele, que seria o rompimento das moléculas, também é bem melhor do que o Mercon 5. Então, é um óleo sintético, melhor elaborado, né? Melhor preparado e melhor aditivado. A outra pergunta aqui: quais os riscos de trocar o óleo de uma transmissão com alta quilometragem, que nunca foi feito troca, mesmo que seja feito todas as verificações antes? Se você andou com o carro, está trocando as marchas corretamente, não está dando tranco, não está patinando em nenhuma das condições, saída em subida, saída forte, saída normal, e você, na amostra do fluido, você viu que ele não está com cheiro de queimado, o filme de fluido que você faz contra a luz está translúcido, o risco de você ter problema é muito pequeno, certo? A gente já tem visto aí trocas aí com mais de 100 mil quilômetros, com os fluidos nessas condições que eu falei, e não deu problema nenhum. Então, o risco não é tão grande, o risco é pequeno quando você faz todos esses diagnósticos, certo? Verifica, vê se não tem nenhuma falha de motor ou de algum outro sistema que interfere na qualidade de mudança da transmissão automática. Mais uma pergunta aqui: qual o seu posicionamento a respeito dos condicionadores de metal destinado ao câmbio automático? Recomenda o uso ou não? Por quê? Esse é um assunto muito polêmico, porque tiveram duas pessoas aqui, um é fabricante, o outro é importador, e nenhum deles trouxe nada comprovado, nenhum teste de laboratório, nada que nos desse segurança de usar esse condicionador de metal. E outra, os fluidos já têm todos os aditivos necessários para que essa transmissão tenha uma vida longa. Então não há necessidade de você colocar qualquer outro aditivo no fluido da transmissão. Porque quimicamente ele pode ser que ele não afete nada nos componentes de disco de atrito, nas cintas, mas quimicamente, não sei, ninguém provou nada para a gente que ele não altera quimicamente o fluido que está lá, que vá até destruir um aditivo que é benéfico para a transmissão. Então, a gente não tem nada comprovado, ninguém desses fabricantes assumiu o risco de falar, não, coloca que funciona. Certo? Então, nós, como somos aqui na APT, formadores de opinião, a gente tem estudado muito, tem conversado muito, e essas duas pessoas que estiveram aqui se comprometeram em trazer resultados para a gente, mas até agora ninguém trouxe nada. Então a gente, enquanto não tiver nada comprovado em laboratório, qualquer outra coisa, a gente não vai se comprometer a falar use. Não orientamos ninguém a usar. Use o óleo especificado para essa transmissão. Aí sim. Aí, essa é a recomendação que a gente dá para todos os que entram em contato com a gente pedindo sugestões nossas. Tem mais uma pergunta aí. Esse bujão é um ímã também? Não, nem sempre o bujão é ímã. Certo? Normalmente os ímãs na caixa automática, ele está no kart,
certo? Está fixado lá no cárter, tem 1, 2 ímãs, aí depende do projeto de cada uma delas, certo? Então vamos lá. ATF muito denso, como um xarope, fluidez de verniz. Isso aí, o verniz é um subproduto do aquecimento do fluido. Quando ele começa a trabalhar muito quente, ele produz esse verniz. E esse verniz vai impregnando em praticamente todos os componentes dentro da caixa. Inclusive no filtro. Ele obstrói, chega a obstruir o filtro de não passar nem nada lá. Então, nessas condições, é meio difícil você falar para só fazer a troca. Você tem, muitas vezes, quando permite a troca do filtro, você vai remover o cárter lá e você já vai ter condições. Verificar as condições exatas do que está acontecendo lá dentro da caixa. Agora, se você andou com o carro, normalmente, quando tem muito verniz, o carro já vai estar patinando. A hora que você der uma forçada numa subida, provavelmente ele venha a patinar. Procedimento para verificação do ATF. Como medir o nível do ATF corretamente? Estacione o veículo em uma superfície plana. Aqueça o veículo à temperatura normal de funcionamento, em torno de 70 a 80 graus. Mantenha o motor funcionando em marcha lenta. Posicione a alavanca seletora na marcha na posição P, e ali você vai e verifica o nível do fluido. Ele deve estar entre o mínimo e o máximo na vareta, na posição hot, né, na posição quente. Porque normalmente as varetas têm uma marca da medição do fluido frio e outra marca na posição do fluido aquecido. Agora, existem procedimentos diversos, né, para você verificar o fluido do ATF. Em alguns casos, você tem que estar com praticamente todos eles, o motor tem que estar funcionando. Você tem que verificar se naquele veículo a alavanca tem que estar em P ou em N. E outro fator que é muito relevante hoje, em qual temperatura deve ser medida o nível do fluido em determinadas caixas. Então a gente tem que pesquisar e consultar para que não faça besteira, achando que está fazendo uma medição certa e o nível pode ficar mais alto ou mais baixo. Você sabe que das duas formas é prejudicial para a transmissão. Na linha Honda, todos automáticos ou CVT, o ATF tem que estar na temperatura de trabalho, aquecido, motor desligado, alavanca em P. Aguardar de 1 minuto a 1 minuto e 30, aí verifica o nível. Tá? Consultar o manual de serviço para ver se você está fazendo o procedimento correto. Por que esse cuidado com a temperatura? Porque um ATF ele pode aumentar de volume até 30%, de 0 graus a 100 graus. Então, os fabricantes, eles determinam uma temperatura, porque eles verificaram que aquele nível, naquela temperatura, seria o ideal para eles fazerem a verificação do nível. Isso vai variar muito de um fabricante para outro. Por isso que nós temos caixas que você verifica a temperatura de trabalho, o motor funcionando, outros em marcha lenta, alavanca em P e N. Então isso aí tem que ser verificado. Como substituir corretamente o ATF? Com certeza a manutenção mais importante para garantir o bom funcionamento da transmissão automática é a troca periódica do ATF, seguindo a recomendação do fabricante. Algumas montadoras não recomendam essa troca, afirmando que o ATF é vitalício. Com o aumento do período de garantia, os montadores já estão revendo essa
atitude, a essa norma que eles estão falando, e de que o ATF é vitalício. Como realizar essa substituição da ATF? Podemos citar algumas. Drenar o cárter e substituir o filtro quando possível. Nesse caso, será possível por volta de 40% a 50% do ATF. Com um só dreno. Essa troca é recomendada por algumas montadoras. Então, você esgota uma vez, troca o filtro, se for possível, e coloca a mesma quantidade que saiu. Se saiu em 3 litros, você coloca 3 litros. Se saiu 4 litros, você coloca 4 litros. Funciona o carro, acerta o nível, essa é a troca. Então, vai trocar ali 40%, 50% do fluido da caixa. Maneiras para substituir o ATF, nós temos outras. Por exemplo, com uma conexão na mangueira de retorno do radiador para o veículo, pode utilizar para drenar o fluido da transmissão do fluido velho, né, e repor o novo com aproximadamente 90% de eficiência. Deve-se remover o tubo de retorno, que sai do radiador e entra na transmissão, e conectar um dispositivo adaptador nele como uma restrição de aproximadamente 1,5 mm. Posicione um reservatório limpo por baixo do adaptador e funcione o motor. O ATF velho ele vai começar a circular na caixa e parte desse ATF vai cair nessa vasilha que você colocou ali embaixo. Então, a hora que começar fazer bolha, sair bolha ali, você vai desligar o motor e verificar qual a quantidade de fluido que saiu ali. Aí você pode remover o cárter, fazer a limpeza do cárter, substituir filtro, limpe a mangueira e repõe as mesmas quantidades de fluido novo no cárter antes de ligar novamente o motor. Então, se saíram 3 litros, você coloca 3 litros com o motor desligado. Se saíram 4 litros, você coloca 4 litros com o motor desligado. Vá abastecendo a transmissão à medida que o fluido... É outra forma, né? Você ir abastecendo à medida que o fluido for saindo. Aí não tem perigo de a bomba cavitar, puxar ar. Então, nesse procedimento, nós vamos verificar no slide mais à frente como é feito esse processo. Você pode trocar até 90%, aproximadamente 90% do fluido. Seria esse adaptadorzinho aqui, seria um Tzinho que você coloca na linha. Nesse tubinho que sai para baixo aqui, você faz um furinho de 1,5 mm. Então, parte do fluido vai circular pelo trocador de calor, que vem da caixa, circula pelo trocador de calor, parte vai voltar para a caixa e parte vai sair aqui. A hora que começar a sair bolinha de ar aqui, você desliga o motor, remove o cárter, troca o filtro se possível, limpa por dentro, limpa os ímãs e continua fazendo, repõe o fluido que saiu. Aí você pode colocar o fluido, funcionar a caixa mais ali uns 15 minutos. A hora que começar a sair ar de novo, para o processo e só repõe o ar e o fluido e repõe e refaz o nível. Aí está feita a troca. Você vai trocar mais ou menos uns 90% do fluido da caixa. Realizando várias drenagens do cárter, drenar a primeira vez, completar com a mesma quantidade retirada, funciona o motor por uns 10 minutos. Nesse tempo, movimenta a alavanca, permanecendo por uns 10 segundos em cada posição. Drenar pela segunda vez, aproveitando para retirar o cárter e substituir o filtro quando possível. Com esse procedimento, você troca-se aproximadamente 80% a 90% do ATF. Então, são procedimentos que a gente utiliza para fazer a troca. Melhor do que muitas montadoras que só drenam uma vez, troca o filtro quando possível e acaba ficando lá 50%, 60%, 40% só
você retira 60%, 50% do óleo usado, vai ficar lá dentro da caixa. Não resolve muita coisa. E uma troca com uma máquina de troca de fluido da transmissão, você consegue trocar até 100% do fluido. E com isso você garante uma limpeza melhor do sistema, porque na máquina você vai trocando o fluido, que você começa a ver que aonde está saindo o fluido usado, começa a sair fluido novo, então é a certeza de que você conseguiu fazer a troca de 100% do fluido. Qual o melhor ATF? O melhor ATF é o original da montadora ou que tenha aprovação da mesma. O ATF que atende não foi testado pela montadora ou fabricante da transmissão. O ATF recomendado tem a certificação OEM, Original Equipment Manufacturing. Então, em português seria fabricante do equipamento original, um termo usado quando uma empresa faz uma parte ou subsistema que é utilizado no produto final de outra empresa. Então, esse óleo, o OEM, ele é testado nas mesmas condições que o fabricante da caixa ou o fabricante do veículo exigiram para que ele atendesse às suas necessidades. O que determina a vida útil, a viabilidade e o funcionamento do sistema da transmissão e dos veículos? Em grande parte, os ATFs e lubrificantes utilizados. Por conseguinte, é extremamente importante selecionar e tratar corretamente esses ATFs e lubrificantes. No entanto, existem 2 graus de correção. Os 2 graus são em conformidade com a especificação e o aprovado OEM. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, vamos dar uma pausinha aqui para a gente responder as perguntas. Ouvi falar que existe alguma caixa que não precisa trocar óleo. Procede? Olha, as montadoras, elas estão dizendo que existe essa caixa, tal, que não precisa trocar óleo. Mas vamos entender uma coisa. Se o fluido que eu ponho na caixa, ele vamos dar um exemplo, é de cor amarela. E depois de uma determinada quilometragem, esse fluido começa a ficar escuro. Alguma coisa ele está fazendo lá dentro. Ele está cumprindo algumas das funções dele. Pode ser simplesmente limpeza. Ele está escuro porque ele está mantendo o sistema limpo, mantendo os discos limpos, mantendo as cintas limpas, os discos de metais, onde vai ter o atrito, o conversor limpo. Se esse óleo escurece, você concorda comigo que não pode ser vitalício, não pode ser nunca trocar? Se isso acontecer, nunca trocar, esse óleo nunca pode mudar de cor também. Agora, se esse óleo, essa caixa, é de uso severo, o cara transporta carreta, mora em região rural, poeira, região montanhosa, região de trânsito pesado, como por exemplo São Paulo e os grandes centros, que o congestionamento praticamente é o dia todo. Um trajeto que você leva, vamos dizer, sem trânsito em 10 minutos, 20 minutos, e quando está trânsito você leva 1 hora. Então algum dano vai acontecer ao óleo. Eu não digo que isso aí proceda. Agora, até quando esse óleo vai suportar essas condições, né? Mais uma aqui. Transmissões que utilizam lubrificantes long life, especificado no manual de uso e manutenção, jamais poderá ser trocado? É isso que eu acabei de falar na pergunta anterior, né? Se o cara tem uso severo, o óleo começa a ficar escuro, começa a perder a sua translucidez, começa a ter uns cheiros diferentes lá do que o óleo novo.
um cheiro de verniz, um cheiro de queimado, eu aconselho a trocar esse óleo antes que ele danifique a caixa. Esse processo, outra pergunta aqui, esse processo de substituir o fluido drenado pelo trocador de calor e deixar a caixa quase seca, não há risco de causar dano? Não, porque a hora que começa a gotejar, você já para, então ela não fica totalmente sem fluido. Não pode deixar funcionando até não sair mais nada lá. Começou, você percebeu que começou a sair um pouquinho de menos fluido, você já desliga o motor. Com outras palavras, estes têm de determinar e utilizar as combinações certas de óleo, de base e aditivos, né? Para que esse produto final atenda o que a montadora requer para a utilização na sua transmissão. De durabilidade, de aquecimento que ela vai trabalhar, qual a temperatura que ela vai trabalhar, qual o esforço desse fluido, tudo isso tem que ser atendido por esses lubrificantes, né? Quando após um rigoroso processo de teste, um lubrificante cumpre todos os requisitos, obtém a aprovação oficial por parte do OEM. Então, esses testes são feitos em conformidade do que o fabricante da caixa, junto com a montadora, quer que eles atendam no seu funcionamento. Agora, os fabricantes de lubrificante podem ir ainda mais além, submetendo um lubrificante em conformidade com a especificação à aprovação oficial do OEM. O OEM ou um laboratório de testes externos, mas reconhecido, esse reconhecido é reconhecido pela montadora ou pelo fabricante da caixa. Testa o óleo quanto às diferentes características descritas na ficha de informação. Quando, após um rigoroso processo de teste, um lubrificante cumpre todos os requisitos, obtém a aprovação oficial OEM. A validação da aprovação de um OEM varia entre 1 a 5 anos. O valor de aprovação do OEM reside no fato de se tratar de uma prova oficial de qualidade de um lubrificante. Vários concessionários oficiais de automóveis e caminhões exigem produtos aprovados para se certificarem de que um lubrificante se adequa a 100% à aplicação desejada. Então, as concessionárias, elas exigem, né? Tanto é que elas normalmente usam só os produtos homologados pelas montadoras, né? Agora, o atende, muitas vezes você tem lá uma especificação, ele fala que foi feito teste e tal, mas não no laboratório oficial. O fabricante realizou uma extensa lista de testes de laboratório independente e testes de campo para melhorar a performance do ATF. Na gama mais larga de transmissões, no entanto, deve notar-se que o ATF não é um produto licenciado OEM. Se prefere-se um produto licenciado OEM, recomendamos um Dexon 6, ATF mais 4, Mercon 5, para aplicação correspondente. Então, o que quer dizer aí? Não estão assumindo, né, não estão assumindo totalmente que esse fluido venha atender as especificações, tipo que eles deram o exemplo aqui. Um Dexon 6, um ATF mais 4, um Mercon 5. Então, cuidado com esses ATFs que tem por aí, que atende. Como vimos, o ATF é o principal componente de uma transmissão automática. Ele é responsável pelo correto funcionamento. Não tem como você ter um funcionamento de uma transmissão
no qual o ATF já perdeu, por exemplo, a característica dele de atrito. Como é que ele vai transferir o atrito nos discos se ele já perdeu essa característica? Então, muita atenção com os aditivos. Faça uma manutenção correta, recomende ao seu cliente que ele faça uma preventiva correta dentro dos prazos, de acordo com o uso dele. Se é uso severo, diminui esse prazo. Se o cara só anda em estrada com aquele carro, não tem uso severo, pode até se prolongar um pouquinho mais. Mas faça dentro dos prazos recomendados. Consulte. Tem várias informações, vários lugares que vocês podem consultar esse prazo de troca. As montadoras continuam afirmando que não se faz a troca, mas vão atrás de mais informações. Agradeço aí a todos, a atenção de todos, e espero que a gente se encontre num próximo seminário aí, e que a gente, a APTA, nós consigamos, e os nossos patrocinadores aqui, consigamos levar para você mais conhecimento sobre a manutenção da transmissão automática, que requer bastante cuidados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Verdade que aqui tem uma opinião do nosso diretor técnico aqui. O Carlos está falando, é verdade... tem alguém perguntando para o Carlão. É verdade que os fluidos originais GM têm alto graus de... saiu aqui. Graus de deterioração em relação aos óleos da Mutu, por exemplo? Eu não queria entrar nesse mérito de que esse é melhor, aquele é melhor. O que a gente tem que entender, qual é o especificado, certo? A gente sabe que os óleos da GM atendem aquilo que a GM quer que atenda. Agora, a gente tem que... A Mutu tem óleos bons, tem óleos excelentes. Agora, atende ou é especificado, ou é OEM? É isso que a gente tem que ver. É o Gentil. Certo, Gentil? Então vamos entender que vamos procurar aquele fluido recomendado, aquele que tem a certificação OEM. O atende, a gente fica um pé meio atrás. Ok, Gentil? Mais alguma pergunta? Encerramos aqui então. Agradeço aí a atenção de vocês. Agradeço a todos pela atenção. Nós estamos recebendo aqui alguns agradecimentos e vamos nos preparar aqui. A APTA vai preparar um próximo seminário que logo vocês já vão ser informados deles. Muito obrigado, boa noite, obrigado pela atenção.